Você se lembra da dívida que a tecnologia tem com a gente? Não? Então deixa eu te lembrar. Nos anos 2000, o mundo digital estava se tornando parte das nossas vidas, de uma forma que parecia quase mágica. Mas essa mágica tinha um truque. Vamos explorar como tudo isso aconteceu. Naquele tempo, cada vez que ouvíamos o som da inicialização do Windows, era como uma pequena celebração. Aquele som sinalizava o início de uma nova aventura digital, onde você poderia se conectar com os amigos do MSN ou ver as novas atualizações do Orkut. Isso pode parecer tão trivial, mas naquela época era um evento. Nos anos 2000, o mundo estava em transição. A internet, antes restrita a poucos, começou a se popularizar. O MSN Messenger, que não lembra, não era só um app de mensagens, era um ponto de encontro virtual, tá ligado? O Orkut era a nossa bolha social. As lan houses eram como se fosse um ponto de encontro dos jovens. E cada um desses elementos tinha algo em comum. Um design pensado para acolher. E adivinha? Não para intimidar. Essa foi uma época onde a tecnologia estava se inserindo no cotidiano das pessoas ainda, mas de uma maneira que parecia quase natural, como o deslizar de uma faca numa manteiga. Ninguém queria assustar os novos usuários que ainda estavam se familiarizando com esse novo mundo digital. E olhando como se fosse ontem, aquela sensação que a gente tinha em abrir o Orkut e criar o nosso novo perfil. Era muito foda. Era um certo ritual em escolher as melhores fotos, as melhores playlists e, é claro, os depoimentos dos nossos amigos. E tudo isso parecia fazer parte de um universo paralelo, sabe? Um espaço onde podíamos nos expressar livremente, sem nos preocuparmos. Era algo incrível. E a primeira vez que eu fui em uma lan house foi algo inacreditável e surreal. Não era só o acesso pela internet. Estava muito além disso. Era sobre fazer amigos, fazer parte da comunidade em si. A interface amigável com suas cores vibrantes e botões chamativos fazia com que a experiência fosse mais acessível, sabe? A Frutiger Aero não era apenas bonita, era muito além disso. Ela era estratégica. Pensa assim, imagine um mundo onde as pessoas estavam apenas começando a entender o que era a internet. Algo extremamente desconhecido para elas. As empresas pareciam criar algo que fosse não apenas funcional, mas também visualmente atraente e, mais importante, amigável. Daí veio essa estética. Bolhas brilhantes, reflexos, transparências, cores vibrantes. Tudo isso era para transmitir uma sensação de segurança e confiança. Era como se a tecnologia estivesse dizendo para você: ei, você pode confiar em mim. Psicologicamente falando, essa estética tinha um papel fundamental para nós humanos. Ao usar cores suaves e elementos visuais amigáveis, a interface transmitia uma sensação de bem-estar. Isso ajuda a construir uma relação positiva entre você e a tecnologia, tornando a adoção dessas novas ferramentas algo natural e até desejável. Muitos usuários em fóruns discutem como a Frutiger Aero conseguiu equilibrar a modernidade com a familiaridade. Ao contrário das interfaces minimalistas de hoje, que podem parecer frias e distantes, a Frutiger Aero transmitia uma sensação de acolhimento. Essa sensação era crucial para fazer com que as pessoas se sentissem à vontade em um ambiente digital que ainda era novo para muitos. Era como se cada clique nos levasse a um passo mais perto de um mundo onde a tecnologia nos servia, ao invés de nos sobrecarregar. Mas o tempo passou e a tecnologia também evoluiu. O que antes era colorido e acolhedor foi sendo substituído por algo mais clean, mais minimalista. As empresas começaram a se concentrar em transmitir eficiência e sofisticação. Veja a evolução dos logos da Apple, por exemplo, do Firefox, do Google. Eles deixaram para trás os detalhes e adotaram o minimalismo, onde cada elemento tem que ser funcional e direto ao ponto. Essa mudança reflete algo maior. O mundo começou a se mover em um ritmo mais acelerado, e a estética acompanhou essa tendência. O minimalismo trouxe simplicidade e eficiência, mas também trouxe uma certa frieza. A conexão emocional que tínhamos com a tecnologia nos anos 2000 começou a se dissipar. Com o passar do tempo eu percebi que os ícones no meu desktop foram ficando cada vez mais simples. No começo, isso até que parecia legal, mais moderno, sabe? Mas logo eu comecei a sentir falta daquele toque pessoal. E hoje, parece que falta algo, sabe? Eles são funcionais, sim, mas também são meio frios. Até alguns designers em fóruns expressaram que a transição para o minimalismo era inevitável, dado o aumento da complexidade das tecnologias. No entanto,
Eles também lamentaram a perda da personalidade que acompanhou essa transição. O minimalismo, com toda sua eficiência, sacrificou o aspecto humano e acolhedor que as interfaces anteriores tinham. Então, por que tantas pessoas hoje em dia sentem saudades daquela época? A resposta pode estar na simplicidade daqueles tempos e na maneira como a tecnologia era percebida. Em um mundo que se tornou cada vez mais complexo e pressionado, há um desejo crescente de voltar naquela época e sentir aquela sensação de aconchego. E não é à toa que as redes sociais estão cheias de memes e referências à internet raiz, por assim dizer. Parece que quanto mais avançamos, mais queremos revisitar aquele lugar onde a tecnologia parecia ser nossa aliada e não uma força avassaladora. Jogos como Habbo Hotel e Clube Penguin, por exemplo, eram muito mais do que simples passatempos. Eles criavam comunidades, algo que hoje, apesar da sofisticação, parece estar se perdendo. Não é que a tecnologia de hoje seja ruim, mas aquele charme, sabe, aquela simpatia, isso sim faz falta. Talvez o que mais nos atrai à estética dos anos 2000 é a sua simplicidade. Não éramos bombardeados com notificações a cada segundo. E a navegação na internet era mais uma exploração do que uma tarefa. Havia um senso de descoberta e o design na época fazia parte dessa experiência. Hoje mesmo, com toda a inovação, muitas vezes nos sentimos sobrecarregados. Muitos usuários em fóruns de nostalgia discutem como o retorno da estética dos anos 2000, especialmente no design gráfico e nos jogos, traz sim uma sensação de conforto. Seria como revisitar uma época onde as coisas pareciam mais simples, sabe? Onde a tecnologia estava ali para facilitar e não para complicar nossas vidas. Então, será que realmente éramos mais felizes mesmo naquela época? Talvez sim. Talvez fosse apenas o início de algo novo e empolgante. Mas uma coisa é certa, a tecnologia dos anos 2000, com sua estética acolhedora e amigável, deixou uma marca profunda em nós. Hoje, ao olharmos para trás, percebemos que não era apenas sobre a tecnologia em si, mas sobre como ela nos fazia sentir. E talvez, só talvez, a dívida que a tecnologia tem conosco seja de nos devolver um pouco daquela magia que a gente tinha naquela época. Talvez conexão humana que parecia tão natural. E no próximo vídeo vamos explorar como as grandes empresas de tecnologia estão tentando resgatar esse sentimento de conexão em um mundo cada vez mais digitalizado e automatizado. Até lá, que tal relembrarmos a sensação de ouvir aquele som clássico do MSN entrando? Mas no fundo, a nostalgia que sentimos pelos anos 2000 não é apenas sobre as interfaces coloridas ou as músicas do momento. É sobre uma época em que a tecnologia estava mais próxima de nós, mas humanizada, por assim dizer. Talvez seja isso que estamos buscando de novo, em um mundo que muitas vezes parece frio e distante.